Nesta manhã de terça-feira, dia 2 de dezembro, vivenciando esta primeira semana do Advento, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, vivenciando esta primeira semana em preparação para o Natal do Senhor, esta preparação exige de cada um de nós esse esvaziamento de nós mesmos. Muitas vezes nós nos colocamos paralelo a Deus ou quem sabe até acima dele. Na nossa arrogância, na nossa prepotência, na nossa ilusão de que nós somos mais do que todos. Esse pequenino do qual Jesus fala no Evangelho é uma pessoa normal. Não é pequenino porque é criança, porque é baixinho, mas é pequenino porque se faz pequeno diante de Deus. Como é a nossa relação com Deus? Eu tenho Deus como meu empregado, que eu pago com a oração e ele tem que me dar o que eu peço? Ou eu aproximo de Deus com o coração vazio, no sentido de ter o coração aberto para poder acolher o projeto de Deus? Jesus, diz o Evangelho, que exultou no Espírito e começou a louvar a Deus. Aqui precisamos parar um pouco e pensar se durante o dia nós também louvamos a Deus, se durante o dia nós também invocamos o Espírito Santo. Será que nós exultamos também no Espírito? Ou será que nós nem lembramos de durante o dia pedir, invocar o Espírito Santo de Deus? Aquele mesmo Espírito que Jesus prometeu que viria para ser o nosso defensor, para ser aquele que nos conduziria até o Pai. Então, durante o dia, quando você lembrar, invoca o Espírito Santo.
Peço o Espírito Santo de Deus sobre você, para que você tenha o coração aberto, limpo, para acolher este projeto de Deus. Jesus tinha contato com muitas pessoas, mas eram aquelas mais simples que tiveram a coragem de acolher o projeto de Deus. Por isso que Jesus louva o Pai, no sentido, Jesus diz assim, porque tu escondeste essas coisas aos sábios, aos inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Jesus gosta dos pequeninos. Jesus gosta dos mais simples. Jesus gosta dos mais fracos, porque encontra nele a força. Jesus convive com muitos doentes, aleijados, desvalidos, aqueles que estão à beira do caminho. São esses que acolhem a palavra de Deus e acolhem o reino que Jesus está implantando. Aqueles grandes, os mestres da lei, os sábios e entendidos que andavam atrás de Jesus, não tinha espaço em seus corações para acolher esse projeto. É preciso ser simples. É preciso ter o coração de quem é necessitado e de quem pode encontrar em Deus esse projeto que salva a sua vida, salva a sua alma. Jesus diz que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. O Pai, aquele que enviou o Filho no tempo oportuno, aquele que fez com que o Filho se tornasse gente como nós. Rezamos agora há pouco a oração do Ângelus, e a terceira parte diz assim que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É esse mesmo Jesus que fala hoje aos nossos corações. E ele diz que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, nós só conhecemos o Pai por meio de Jesus. É Jesus que revela o amor do Pai a cada um de nós. Nós precisamos agradecer a Deus, porque nós temos a oportunidade de escutá-lo através do Evangelho. Jesus chamou os discípulos em particular para dizer que eles eram felizes, porque eles podiam participar da inauguração deste reino. Felizes porque eles estavam vendo as ações de Jesus, onde o reino ia acontecendo. Eles estavam ouvindo a pregação de Jesus, que muitos desejaram ouvir e não ouviram. E por isso os discípulos daquele tempo e os discípulos de hoje somos felizes porque nós temos esta oportunidade de ouvir Jesus através da sua palavra, de conhecer Jesus, o seu ensinamento, a sua proposta de vida, mas também conhecemos pelo Evangelho todas as atitudes de Jesus, principalmente para com os pequenos, os fracos, aqueles rejeitados pela sociedade. Para conseguir acolher esse projeto, é preciso ter o coração pequeno, aberto e simples, um coração acolhedor.
Se tivermos um coração cheio de nós mesmos, não terá mais espaço para o projeto de Deus. Queridos ouvintes, que Deus nos conceda hoje a sua graça de abrir o nosso coração, de podermos acolher este projeto dele em nossas vidas. Assim, nós teremos também a oportunidade de conhecer mais de perto o amor de Deus presente em Jesus. Esse amor de Jesus que ele derrama sobre cada um de nós, que nós saibamos também repassar, compartilhar este mesmo amor. O amor do Pai derramado no Filho, o amor do Filho derramado em nós, e esse mesmo amor que nós vamos levar e deixar este amor derramar em outras pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Convido você daqui a pouquinho a compartilhar este vídeo no YouTube, para que outras pessoas possam também rezar conosco, possam assim aproximar de Jesus como quem tem necessidade, com o coração aberto, e assim poder acolher o projeto de Deus em suas vidas. Assim seja.